Olá, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021. O Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos a alguns dos destaques desta edição. Defensoria Pública do Estado protocola pedido de lockdown no Maranhão. Justiça vai aguardar informação dos municípios maranhenses sobre a situação da pandemia em cada cidade. Governador Flávio Dino diz que não há planos para um novo lockdown no estado, mas que vem acompanhando a situação na Justiça. As diretrizes pedagógicas a serem adotadas pelos centros de ensino da rede pública estadual no ano letivo de 2021. E na política, a volta dos trabalhos na Câmara de São Luís. E o Everton assume cargo na mesa diretora do Senado Federal. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. E que seja um ótimo dia para você, muito bom dia a você que se liga aqui na TV Difusora, desde as primeiras horas da manhã às 6 horas no Bandeira 2 e logo depois, a partir de agora, a partir das 7 horas da manhã até quase 8 horas, você aí nos acompanhando, tomando café conosco, daqui a pouco você que vai sair de casa para resolver aí as suas demandas, mas use máscara, tenha cuidado, siga as recomendações sanitárias, tão importante ainda neste momento de pandemia. Claro, a gente vai falar sobre a situação da pandemia aqui no estado do Maranhão, também sempre com olhar a nível nacional, falar de várias informações dos bastidores da política, falar também de segurança. Daqui a pouco o Diogo Trinco participa conosco, também o Silvan Alves, as notícias de todo o estado do Maranhão, aqui da capital São Luís, da região metropolitana e do interior do estado, você acompanha, fica muito bem informado aqui na TV Difusora no Bom Dia Maranhão. Olha, a gente começa a edição de hoje com a notícia de que 3 defensores públicos protocolaram a ação na Justiça que tem um prazo de 48 horas para decidir sobre decreto ou não do estado de lockdown aqui no estado do Maranhão. Vamos acompanhar. Na ação, os defensores pedem que a Justiça determine o lockdown em um prazo de 48 horas e que ele dure pelo menos 14 dias. Além disso, na visão dos defensores, a medida deve ser adotada sempre que os leitos de UTI da rede pública ultrapassar o limite de 80% de ocupação. Também foi pedida a proibição de eventos públicos ou privados, independentemente do número de pessoas, e a proibição de música ao vivo ou ambiente em bares e restaurantes, sempre que a taxa de ocupação de leitos ultrapassar os 70%. A ação pede também a determinação para que o Estado limite o funcionamento do transporte público ao mínimo necessário ao deslocamento de pessoas que trabalhem em serviços essenciais e que indique regras para o funcionamento. A análise cabe à Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. O titular, o juiz Douglas de Melo Martins, determinou em maio do ano passado o lockdown na capital e nos outros 3 municípios da ilha. Foi a primeira região do país a adotar a medida considerada mais extrema sobre restrições. Na época, a medida durou 17 dias. O documento, assinado pelos defensores públicos Clarice Viana Binda, Cosmo Sobral da Silva e Diego Carvalho Burgues, pede ainda um protocolo para a reabertura das atividades econômicas, enquanto o coronavírus continuar em circulação. Em uma postagem em uma rede social, o secretário de Estado da Indústria e Comércio, Simplício Araújo, escreveu que respeita a autonomia do judiciário, mas que considera que, em razão dos esforços adotados pelo governo, não há razão para a medida extrema nesse momento, e pediu diálogo. Pois é, o secretário Simplício Araújo, que é um dos secretários que intermedia nessas negociações, principalmente junto ao setor comercial, ao setor empresarial. E o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, esse que a reportagem do Hugo falou, Douglas de Melo Martins, deu 72 horas para os municípios apresentarem dados de como está a situação de leitos e casos de Covid para poder analisar a situação melhor. Vamos conferir. Quanto à ação civil pública movida pela Defensoria Pública contra o Estado do Maranhão e também contra os 217 municípios maranhenses, foi decidido na Vara de Interesses Difusos e Coletivos, a princípio, que sejam ouvidos no prazo de 72 horas todas as partes requeridas. O objetivo é que, neste prazo, as instituições se manifestem sobre o que alega a Defensoria Pública para que seja decretado um novo lockdown no estado do Maranhão, no âmbito do estado do Maranhão e abrangendo todos os municípios. O que as pessoas precisam entender é que
nenhuma autoridade, seja do Poder Executivo, municipal, estadual ou federal, ou do Poder Judiciário, também de qualquer instância, não tem vontade de determinar isolamento social completo, que seria um lockdown. Então as pessoas, essas mesmas que questionam, não querem uma nova medida restritiva, medidas de força que restringam a liberdade de locomoção das pessoas e até a liberdade para exercício de suas atividades econômicas, lazer, precisam refletir sobre o que cada uma está fazendo para que não seja necessário que as autoridades tomem esse tipo de medida. Neste mesmo prazo, vamos todos refletir. Cada um dos que me mandam mensagens pedindo, não defira o pedido da Defensoria, cada um reflita sobre o que está fazendo pessoalmente e no seu entorno para que não seja necessário tomar uma medida tão extrema. Vamos refletir um pouco sobre isso nos próximos dias, antes de qualquer decisão sobre esse assunto. Pois é, muito equilibrado esse pronunciamento, lembrando que o lockdown foi o primeiro estado a decretar o lockdown ainda no ano passado, que resultou, aí foi um resultado super positivo aqui para o estado do Maranhão, manteve aí o controle da pandemia ainda no ano passado, é uma medida super chata, eu imagino que ninguém queira ficar em casa trancado ou restrito aí a poder sair de casa, então isso é uma batalha de todos nós, é um dever de todos nós, então precisamos seguir ainda mais as recomendações para que evite lockdown ou outras medidas ainda mais restritivas, que são super chatas, imagino você que está em casa. 7h06, e pelas redes sociais o governador Flávio Dino se manifestou em relação a esse pedido de bloqueio de parte das atividades aqui no estado do Maranhão. Esse pedido de bloqueio está aqui já o governador Flávio Dino se manifestando pelas redes sociais, utilizando as redes sociais. O governador falou que finalizei agora a reunião do comitê científico, esse comitê que já existe desde quando teve início a pandemia, que foi criado justamente para controlar a pandemia aqui no estado do Maranhão, que nos assessora, né, quanto ao coronavírus, esse comitê científico. Constatamos crescimento de casos, definimos medidas relativas à ampliação de leitos e outras providências, mas sublinho, não cogitamos de novo lockdown neste momento, portanto o governador falando que não há um planejamento de um novo lockdown aqui no estado. Como já esclarecido pelo secretário Simplício Araújo, a reportagem do Hugo mostrou, respeitamos a autonomia do sistema de justiça da parte do governo, contudo, não há, neste momento, qualquer estudo ou planejamento de lockdown no Maranhão. Segundo o governador Flávio Dino, não há, neste momento, um planejamento, mas se aí continuar esses números de casos aí elevados em todo o Maranhão, um olhar mais delicado aqui para a Grande Ilha e para o município de Imperatriz com a ocupação de leitos, terá que ter uma medida mais restritiva, que é o que ninguém quer. 7h08, o governador também se manifestou em relação ao feriado de carnaval. O governador Flávio Dino já havia dito que não haveria, assim como em todos os estados brasileiros, festas carnavalescas, por um motivo muito simples e óbvio, a questão da pandemia, mas o governador falou que além da suspensão agora das festas de carnaval em todo o estado, o governador informou que nos dias 15 e 16 de fevereiro, que seriam, né, a segunda e terça-feira de carnaval, serão dias normais no serviço público estadual, não incidindo qualquer feriado ou ponto facultativo. Medida acompanha aí a orientação do Fórum de Governadores do Brasil, como eu disse, o carnaval aí sendo cancelado em todos os estados. Aqui no Maranhão não é diferente, e na segunda e terça-feira de carnaval aí o funcionalismo público estadual vai trabalhar normalmente. A gente não tem outra informação do funcionalismo público dos municípios maranhenses, incluindo aqui da capital São Luís, mas claro, a gente vai atualizando à medida que as prefeituras também passarem alguma informação a respeito deste assunto. 7h09, enquanto a Justiça decide se vai voltar a ter o bloqueio de boa parte das atividades, aquelas que não são prioritárias à população, a vacinação para os idosos continua aqui em São Luís. Tiago ficou emocionado ao ver a bisavó sendo vacinada. O pai dele tinha obesidade e foi uma das primeiras vítimas fatais da Covid-19 no Maranhão em março do ano passado. Bem no começo da pandemia a gente perdeu o meu pai para o Covid mesmo e é uma sensação de renovação. Ele recebeu ontem a ligação confirmando a disponibilidade da vacina da dona Adelaide. A idosa de 95 anos é diabética e o isolamento é um desafio que, com o passar dos meses, foi ficando cada vez mais difícil. Mas dona Adelaide tem enfrentado tudo com leveza. Mas eu espero que, dentro dos meus 95 anos, Deus me dê mais dias para mim palmilhar este chão que Deus nos deu, esse chão que é abençoado por Ele.
O cadastramento das pessoas acima de 85 anos para receber a imunização começou a ser feito no dia 28 pela internet. Só é possível receber a vacinação após o retorno da Secretaria Municipal de Saúde, que indica o horário e local da imunização. Antes do idoso ser vacinado, os profissionais da saúde realizam um questionário de segurança para confirmar se ele está apto a ser vacinado. Quem está apresentando o quadro gripal, por exemplo, não pode receber dose do imunizante. Após a vacinação, o idoso precisa aguardar de 25 a 30 minutos para garantir que não haverá reação. Até o momento, não houve registro de reações atípicas em vacinados contra coronavírus no Maranhão. Bom, exatamente. Nós já iniciamos a vacinação dos idosos acima de 75 anos através do nosso cadastro. O cadastro é feito no site da Prefeitura, na plataforma Vacina São Luís. Esta semana, a Secretaria disponibilizou um número de WhatsApp para correção de erros no cadastro. Através do número 991744442, é possível atualizar os dados registrados de maneira equivocada para conseguir finalizar o cadastro e entrar na fila de espera pela vacina. As imunizações têm ocorrido em ritmo acelerado na capital maranhense. Além do sistema drive-thru na UFMA, o Centro Municipal de Vacinação continua atendendo o público-alvo. Mais de 24 mil pessoas já foram imunizadas aqui em São Luís. A cidade recebeu 2 lotes de vacina, um da Coronavac e o outro de Oxford AstraZeneca. A expectativa é que até o fim dessa semana o município receba mais doses da vacina Coronavac. E acredito que amanhã, no mais tardar depois de amanhã, nós receberemos novas doses de Coronavac e aí sim uma terceira remessa para que a gente possa dar continuidade à nossa vacinação. Que mais pessoas sejam imunizadas, não é isso? 7 horas e 12 minutos. E para falar sobre a situação da pandemia aqui no estado do Maranhão, Eduardo Bueno participa conosco agora, ele que está aí como secretário estadual de saúde, vai falar sobre a situação da pandemia, as ações que estão sendo desenvolvidas para controle, da pandemia aqui, não só na capital São Luís, mas em todo o estado do Maranhão. Bueno, muito bom dia a você, bom dia também ao secretário estadual de saúde, Carlos Lula. Bom trabalho. Oi, Eduardo, um ótimo dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, como você já bem disse, eu estou aqui com o secretário de Saúde do Maranhão, que também é presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Carlos Lula. Bom, secretário, eu já começo te perguntando, acho que é a pergunta que todo mundo quer saber. O senhor ouviu cientistas, o senhor ouviu toda a sua equipe, há condições neste momento, ou há alguma previsão, ou alguma indicação desses profissionais, desses pesquisadores, de lockdown, de suspensão das atividades total aqui no Maranhão? Não há nenhum planejamento para lockdown no estado. Obviamente a gente respeita a autonomia do sistema judiciário, respeita a Defensoria Pública do Estado, mas por parte da Secretaria a gente sabe que o lockdown é a última medida. É a medida, inclusive, para tentar diminuir a contenção de pessoas na sociedade e com isso desafogar o número de leitos que a gente tem ocupado, mas não é a medida proposta para esse momento. A gente adotou essa medida extrema já no ano passado, mas no nosso planejamento o lockdown ainda não é proposto. Antes dele chegar, a gente tem uma série de etapas a cumprir. Há medidas de contenção que podem ser tomadas sem tanto prejuízo à sociedade. Então, do ponto de vista do Estado, eu queria tranquilizar a sociedade, porque não há nem planejamento, nem proposta de lockdown, porque me parece que é uma medida extremamente... é a medida última que a gente poderia assim dizer. Então, não tem como ser a primeira medida a se tomar numa situação de aumento do número de casos no estado. Secretário, como argumento, os defensores dizem que existe, por semanas, uma ocupação, pelo menos aqui na capital, de cerca de 80% dos leitos de UTIs. Que medidas o Estado está tomando, então, para reduzir? Houve uma abertura de leitos no Hospital Aquiles Lisboa, mas que ações estão sendo tomadas pelo Estado para impedir que, por exemplo, se chegue na situação como que aconteceu no ano passado? É importante pontuar que, a despeito de tudo isso, a gente tem uma menor taxa de mortalidade do país, né? Não é algo simples, é um dado que assim conforta a gente. Obviamente a gente não está aqui para estar comemorando o óbito, mas é um dado que é relevante para a gente apontar. O que a gente está fazendo nesse momento, a gente está tomando medidas dentro do próprio sistema de saúde. A gente paralisou parte das consultas, paralisou parte das cirurgias e está novamente colocando os leitos
que eram para esses tipos de patologias à disposição da Covid-19. Então a gente aumentou em mais de 3 vezes o número de leitos, por exemplo, no Hospital Carlos Macieira, o Hospital HCI, a gente colocou todo ele à disposição apenas tão somente da Covid. A gente aumentou os leitos no Aquile Lisboa e assim a gente está tomando também nas macro-regiões. A gente fez isso em Balsas, fez isso em Imperatriz, fez isso em Santo Inês, de modo que o planejamento ele permanece. Obviamente a gente pede ajuda da sociedade. Só com assistência a quem está doente a gente não vai conseguir lidar com a doença. A gente quer evitar que as pessoas se adoeçam. E com isso a gente tem conversado muito com todos os segmentos, sobretudo o segmento de festa, né? No sentido de talvez seja o momento da gente conter, da gente paralisar um pouco, para a gente novamente conseguir suportar o recrudescimento da doença. Agora, secretária, justamente sobre esse tema que eu ia perguntar para o senhor agora, com relação ao segmento de festas, bares, restaurantes aqui da capital. Houve um anúncio inicial de que essas atividades seriam suspensas, depois o governo resolveu conversar com essas categorias, com esses profissionais. Eles acabaram fazendo um protesto no meio do caminho, mas por enquanto o que vale é aquela medida que de outubro do ano passado de 150 pessoas por eventos. Como é que o Estado está vendo essa situação, está acompanhando de perto, tanto a Secretaria de Saúde como outras secretarias em conjunto? Como é que está a situação nesse momento? Qual é a previsão nesse momento do Estado? Se há alguma possibilidade de alguma suspensão, por exemplo, novamente dessas atividades? Todas as medidas que nós adotamos até aqui, elas foram todas dialogadas, foram todas conversadas. Em nenhum momento o Estado foi obtuso, foi dizer assim, não, vou tomar isso e não vou conversar mais com ninguém. Diante do reclame, dos pedidos do setor, a gente tem conversado com eles e eu tenho certeza que a gente vai achar uma solução, um meio termo, onde a gente consiga manter as regras sanitárias e de fato estava havendo um grande desrespeito, muitas festas com mais de 150 pessoas e ao mesmo tempo em que a gente mantém essas regras sanitárias, a gente não acaba com todo um segmento da economia. A gente sabe que o problema da Covid-19, o problema da pandemia, é que ela tem efeitos tanto sanitários quanto sociais. E a gente não quer nenhum dos dois. Não dá para ter 100% de cuidado, imaginar todo mundo fechado dentro de casa e imaginar que a economia vai quebrar. Não há dicotomia entre saúde e economia. É cuidando da saúde que a gente cuida da economia. Então a gente cuidando, tomando as providências, tomando as cautelas necessárias, tem como a gente não tomar nenhuma medida em relação a bar, em relação a restaurante e até permitir, pelo menos essas festas menores, com cuidado, com cautela, mantê-las, porque é importante, toda uma cadeia. Não é só o músico, vai do músico, do garçom, da pessoa que faz a decoração da festa, da pessoa que organiza a festa, da pessoa que aluga a cadeira, que aluga a mesa, que aluga o som. Então, assim, é um segmento enorme de pessoas que são afetadas. Então, a gente não pode tomar as medidas de maneira obtusa. A gente escuta, a gente dialoga, mas a gente tem que evitar que as pessoas morram. Se a gente está olhando o aumento de casos, a gente tem que tomar alguma medida. Por isso, a gente está conversando com todo mundo e eu tenho certeza que a gente vai ter uma solução que é o meio termo, que é uma solução que vai permitir a continuidade dos serviços, ao mesmo tempo que vai permitir a contenção do número de casos da doença. Obrigado, secretário. O Eduardo está lá no estúdio, ele tem uma pergunta para a gente também. Eduardo, se você puder fazer, a gente transmite aqui para o secretário. Ok, Bueno, não, só para checar, você já falou sobre os assuntos mais importantes, mas e como é que tem sido acompanhando essa situação também da disponibilização das vacinas, né? A gente sabe de uma dificuldade muito grande, inclusive ele como presidente nacional aí dos secretários de saúde dos estados, saber como é que está esse diálogo em relação à disponibilização de mais doses de vacinas aqui para o estado do Maranhão. Bom, secretário, o Eduardo está perguntando lá do estúdio com relação à vacinação, o senhor que acompanha a situação em todo o Brasil e também aqui no Maranhão. Como é que estão as tratativas, então, do Ministério da Saúde, né? O que o senhor tem acompanhado disso e também da distribuição de doses aqui no estado? Como é que anda? Se o senhor acredita que essa vacinação está acontecendo de forma rápida, lenta? Qual é a sua avaliação nesse momento sobre a vacinação? Então, as tratativas com o Ministério, semana passada a gente teve uma grande vitória. Talvez tenha passado despercebido, porque é um volume muito grande de informações, mas o Ministério já não queria deixar para finalizar a compra de mais 54 milhões de doses da vacina Coronavac do Butantan apenas para o mês de maio. Isso poderia levar o Ministério a não comprar essas vacinas. A gente fez uma força-tarefa grande aí com vários segmentos da sociedade e hoje o Ministério deve estar assinando esse contrato com o Butantan. Isso é a certeza que a gente ao longo do ano vai ter vacinas disponíveis para todos.
Essa semana devem chegar mais alguns lotes da vacina, da Coronavac. A AD2, ou seja, a segunda dose, ela começa já no dia 8, na segunda-feira. A distribuição ela já iniciou desde o início dessa semana para os municípios, para que eles tenham condição de dar a segunda dose em todo mundo que já tomou a primeira dose, para a gente não estragar nenhuma vacina, né? Não estar desperdiçando nenhuma vacina. E o ritmo, se ele não é o desejado, ele é um ritmo muito mais forte. Já somos um dos países que tem o maior número de vacinados do mundo. Obviamente não em percentual, mas a gente já tem mais de 2 milhões de vacinados. Se a gente imaginar, por exemplo, a Argentina, que começou bem antes da gente a vacinação, ela não chega nem a 1 milhão de pessoas ainda vacinadas. Então isso é graças a essa capilaridade do SUS e a esse fazer vacinação. A gente tem uma expertise muito grande em fazer vacinação e eu acredito que apesar do ritmo ser um pouquinho mais lento, também porque a gente não tem tanta dose assim do que a gente poderia, a gente pode dar um exemplo grande para o mundo. A gente tem capacidade de vacinar até 5 milhões de pessoas por dia. Ok, muito obrigado pela entrevista. O secretário de Saúde gentilmente aqui nos recebeu na sede da Secretaria de Saúde aqui no bairro do Jaracati, aqui em São Luís. Eduardo, esclarecimentos feitos. Volto ao estúdio com você. Obrigado, Bueno. Agradeço também ao secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, por esses esclarecimentos que a população tanto espera em relação a essa questão da pandemia e também, claro, sobre a vacinação. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, agora ainda falando sobre essa questão da pandemia, 7 horas e 21 minutos. Agora a gente vai conferir o total de pessoas imunizadas. A gente falou agora há pouco sobre a vacinação, o secretário também, o Bueno, trouxe essa informação. A gente vai conferir agora, aqui você que nos acompanha no Bom Dia Maranhão, o total de imunizados, a quantidade de vacinas já aplicadas em todo o Maranhão, quase 70 mil, 69.274. Vacinas aplicadas aqui na capital São Luís, especificamente, a gente acompanhou antes na reportagem da GEIS, inclusive com o secretário também municipal de saúde aqui de São Luís, 25.810, 69.274 vacinas aplicadas em todo o Maranhão, vacinas aplicadas aqui na capital São Luís, 25.810. Isso aqui é a fonte, tanto a Secretaria Estadual de Saúde que nos informou, quanto a Secretaria Municipal de Saúde. Agora a gente atualiza os números da pandemia também aqui no estado do Maranhão, desde o início da pandemia, os números atualizados, já vai aparecer aqui na sua tela, número de casos confirmados, 208.198, casos ativos ontem estavam em 7.200, agora subiu 7.358, isso aqui que a gente tem que controlar e até baixar, o que é o mais importante, número de óbitos 4.719, como o secretário falou, o estado se comporta bem em relação a outros estados, mas são vidas que são perdidas e toda a vida importa, claro. Número de casos recuperados, as pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19, 196.121 recuperados. Número de novos casos nas últimas 24 horas, 101. Eu lembro que essa semana, hoje é quarta-feira, segunda e terça, estava abaixo de 100, né? 101 nas últimas 24 horas na ilha de São Luís. Em Imperatriz, 19 novos casos e nas demais regiões, 429, também teve uma alta, esse número não passava aí da casa dos 300, ficava sempre 200 e alguma coisa, agora 429 nas demais regiões, segundo a informação da Secretaria Estadual de Saúde. 7 horas e 23 minutos, agora a gente fala da educação, também uma outra área muito importante sendo debatida por conta da pandemia. A Secretaria de Estado da Educação divulgou portaria com as diretrizes pedagógicas a serem adotadas pelos centros de ensino da rede pública estadual no ano letivo, agora de 2021, considerando atividades presenciais e não presenciais durante o período de pandemia da Covid-19. O documento possui as diretrizes necessárias para garantir um ambiente seguro na retomada das aulas. Este vai ser mais um ano letivo bem diferente e com várias adaptações. De acordo com a portaria, a partir deste mês de fevereiro, ocorre o retorno dos estudantes com o início do ano letivo nas escolas de rede no dia 8, para o ensino médio integral dos centros Educa Mais e unidades plenas do IEMA, e dia 22 em escolas que funcionam em tempo parcial, fundamental e ensino médio. A portaria também prevê que, caso sejam instaladas medidas pedagógicas presenciais, será preciso cumprir todas as medidas de biossegurança previstas em decretos. Também será necessário fazer rodízio de estudantes. Considerando a experiência que nós tivemos de ensino remoto em 2020, nós estamos aprimorando essa experiência a partir de formação continuada e discussão dentro da escola com os professores e também conforme a portaria que foi publicada recentemente, a rede também se prepara para a implementação do ensino remoto, mas claro, desde que as condições sanitárias permitam.
Este ano também haverá a 4ª série opcional do ensino médio, prevista no documento, de forma excepcional e que permite a matrícula do aluno em períodos de estudos suplementares presenciais ou híbridos. O edital será divulgado ainda este mês. Serão mais de 40 mil vagas em todo o estado. Os estudantes que concluíram as terceiras séries na rede estadual, que tiverem interesse de reforçar as aprendizagens, de recuperar alguma aprendizagem ou de seguir na preparação para o Enem, de não perder o ritmo em nem outros vestibulares. Nós sabemos também que o ano pandêmico, o cenário pandêmico, ele trouxe uma dificuldade para que os estudantes prestassem os vestibulares, ingressassem no ensino superior. Então, é uma oportunidade do estudante não perder esse vínculo, nem com a aprendizagem, nem com o ambiente de aprendizagem. 7h25, a gente segue levando muita informação para você que nos acompanha aqui no Bom Dia Maranhão, aqui da capital, de todo o estado. Agora a gente vai ao vivo para a região Tocantina com o Emerson Pinto, que traz as informações direto de Imperatriz, informações do município de Imperatriz e também de toda a região Tocantina. Muito bom dia, Emerson, bom dia a todos na TV Difusora Sul, bom trabalho. Bom dia, Eduardo, bom dia a você que acompanha a programação em todo o estado do Maranhão, que também no estado do Tocantins. E olha só, ontem aqui em Imperatriz, bandidos trocaram tiros com policiais militares na área do 14º Batalhão. Seria apenas uma abordagem de rotina. A polícia acabou dando ordem de parada a 2 homens que estavam em uma motocicleta. Esse caso aconteceu no bairro Vilínia e eles acabaram desobedecendo a ordem de parada e o da garupa sacou de uma arma e efetuou vários disparos na direção da guarnição. Este que aparece na foto é um dos suspeitos. Ele foi preso depois de correr ali pelo bairro Vilínia, entrar em uma residência e os policiais acabaram capturando ele dentro de uma residência armado, hein? Foram 2 pistolas que foram apreendidas, todas municiadas, e o outro elemento acabou sendo baleado na troca de tiros e foi levado para o Hospital Municipal de Imperatriz. Esta ocorrência foi no final da tarde de ontem e o elemento que foi levado para o hospital continua internado, segundo as informações que foram repassadas pela Polícia Militar, né? Isso aconteceu na área do 14º Batalhão. Imperatriz tem 2 batalhões. O 3º Batalhão cuida de uma área e o 14º Batalhão cuida de outra área, que foi onde aconteceu esta ocorrência na tarde de ontem. Uma notícia também que circulou bastante aqui em Imperatriz ontem é a informação da saída do delegado regional aqui de Imperatriz, Ederson Martins. O delegado Ederson agora vai assumir a Superintendência Estadual de Investigações Criminais, a SEIC. Essa informação foi confirmada por ele mesmo em entrevista ontem à equipe da TV Difusora, ali na sede da regional, aqui mesmo em Imperatriz. Delegado Ederson, ele que é mineiro de Betim, está há 21 anos no Serviço de Segurança Pública, já foi guarda municipal, escrivão da Polícia Civil, está há 7 anos como delegado. Aqui em Imperatriz ele chegou em 2019, ficou, portanto, 2 anos e é o responsável pela implantação do Grupo de Pronto Emprego, que em menos de 2 anos realizou 450 prisões. O delegado Ederson agora vai para a SEIC, para a Regional de Imperatriz. Vem o delegado Alex Andrade Coelho, da Regional de Açailândia, e para a Regional de Açailândia vai o delegado James. O delegado James, que é de Montes Altos, vai assumir a Regional de Açailândia. Portanto, comentando aí sobre essas mudanças nas coordenações regionais da Polícia Civil aqui na nossa região. E são estas as informações aqui da nossa região. Voltamos com você, Eduardo. Reestruturação já organizada pelo novo delegado-geral, André Gossain. Muito obrigado, Emerson. Um grande abraço a todos aí na TV Difusora Sul, no município de Imperatriz e na região Tocantina. E olha, no próximo bloco, Instituto de Colonização e Terras do Maranhão lança neste mês o Sistema de Cadastro e Regularização Fundiária do Maranhão, o que vai proporcionar maior celeridade ao processo de regularização aqui no estado. E mais uma entrevista aqui no estúdio, eu recebo o presidente do ITERMA, Júnior Verde. Agora 7h29, a gente vai a um rápido intervalo com imagens ao vivo da Avenida Dorival Pinheiro de Souza, lá no município de Imperatriz, aí cruzamento com a rua Minas Gerais, na região central da cidade. 7h29, a gente volta já já com o Bom Dia Maranhão. Sete horas e 32 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta e o Instituto de Colonização e Terras do Maranhão, o ITERMA, lança no próximo dia 10 de fevereiro o Sistema de Cadastro e Regularização Fundiária aqui do estado do Maranhão. A iniciativa é para dar mais celeridade ao processo de regularização fundiária aqui no estado.
Aqui no estúdio eu recebo o presidente do ITERMA, Júnior Verde, para falar sobre o assunto. Muito bom dia, presidente Júnior Verde. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Júnior, eu queria que você falasse sobre essa situação, né? A questão da regularização fundiária. Como é que está atualmente aqui no estado do Maranhão? Um assunto tão importante que é a questão da regularização, um sonho de muitas pessoas. E com o lançamento desse projeto, o que isso vai melhorar essa situação da regularização fundiária aqui no Maranhão? Eduardo, é só um dado importante. Ao longo de 20 anos, por exemplo, né, a estimativa de entrega de títulos foi em torno de 12 mil títulos. E ao longo desses 8 anos da gestão do governador Flávio Dino, houve um avanço significativo no número de entrega de títulos, um pouco da metade, mais da metade desse quantitativo. E só o ano passado, nós conseguimos bater o recorde em regularizações fundiárias no estado. Ou seja, está havendo um avanço no que se refere à garantia de direito aos trabalhadores maranhenses, garantindo a ele esse título tão importante, porque com o título vem também as iniciativas, por exemplo, de créditos e investimentos que podem advir realmente dessa regularização. Então, nós estamos focando realmente as nossas ações em implementar iniciativas que possam realmente, principalmente nesse momento tão delicado, né, que estamos vivenciando, que nós possamos superá-los através de ferramentas que hoje estão acessíveis, como a internet. O ITERMA, numa ação inédita, está lançando o SICARF, né, que é um sistema de cadastro fundiário. Vai permitir que as pessoas possam acessar, através da internet, o nosso site, possam fazer a sua solicitação de regularização fundiária e, assim, receber esse tão sonhado título de terra, né, de propriedade, que vai, como disse, desenvolver o nosso estado através também de outras iniciativas que são créditos e investimentos que vão chegar a esses trabalhadores. O que muda, Júnior? Você falou num momento tão importante, a questão da pandemia, um momento importante, né, delicado para que as pessoas façam algo presencial, né? Possibilitando que isso seja feito pela internet. Isso, inclusive, facilita. As pessoas não têm que ir mais à sede do ITERMA. E como é que está o debate, debate, inclusive, com as prefeituras maranhenses? Olha, o ano passado nós iniciamos umas iniciativas que realmente visam ampliar a regularização. Nós conseguimos fazer acordos de cooperação técnicas com várias prefeituras. Isso significa dizer que a prefeitura ela vai fazer esse primeiro atendimento, vai receber documentações pessoais, documentações, requerimentos e vai encaminhar o ITERMA, e a nossa contrapartida é poder desenvolver a iniciativa de um processo que vai dar o ensejo realmente ao processo de regularização fundiária. Ou seja, as pessoas não precisam se deslocar até São Luís. Com esses ACTs, a gente consegue fazer com que a pessoa possa procurar um órgão da prefeitura e nesse órgão possam ter informações, encaminhar documentações, tirar suas dúvidas e, claro, esses documentos vão ser encaminhados ao ITERMA para que possam ser analisados e transformados num processo de regularização fundiária. E, posteriormente a isso, estamos percorrendo os municípios maranhenses, fazendo a entrega desses títulos, fazendo algumas cerimônias, claro, respeitando o distanciamento, a limitação também, né, nos nossos eventos, de forma a garantir, né, esse documento tão importante a esses trabalhadores. Até porque a gente vê que ao longo dos anos, como disse, né, fiz referência, nós precisamos avançar na regularização. Então, como avançar? Com iniciativas, com novas práticas, boas ideias, de fato, o dinamismo que nos permite as redes sociais para, de fato, chegar a todos os maranhenses. E este ano ainda a iniciativa de chegarmos à marca de 20 mil títulos. Porque nós estamos já com algumas empresas que estão trabalhando também. O ano passado conseguimos fazer uma licitação. É uma meta ousada mesmo, com toda a dificuldade, né? Exatamente, apesar dos intempéries, né, das condicionantes que realmente advêm realmente das medidas proibitivas, né, distanciamento social, enfim, isolamento, mas nós estamos conseguindo, com boas práticas, como disse, respeitando as leis, né, vigentes, nós estamos conseguindo realmente aumentar a nossa capacidade de regularização. Então, este ano a gente consegue algo em torno dessa perspectiva, né? Antes nós tínhamos uma meta de 20 mil, de 10 mil. Ampliamos essa meta. Por quê? Porque hoje nós temos várias empresas que já iniciaram, estão percorrendo o Maranhão, fazendo um trabalho de regularização. O Estado, de forma muito forte, né, muito proativa, realmente está direcionando seus esforços no sentido de garantir esses direitos. O SICARF, esse sistema será lançado no próximo dia 10 de fevereiro, agora em breve, mas em novembro também foi lançada uma cartilha que foi voltada, em novembro do ano passado ainda, voltada para as comunidades aqui tradicionais, a exemplo das comunidades quilombolas, né? Isso fala um pouco mais sobre a importância dessa cartilha para essas comunidades. O ano passado nós conseguimos, também de forma inédita, uma iniciativa de coletânea de informações, de leis,
de perguntas e respostas, tirando dúvidas realmente sobre a regularização fundiária em comunidades tradicionais. O Maranhão, ele tem, inclusive, no quantitativo brasileiro, as maiores áreas, né, em torno certificadas, né, de comunidades tradicionais quilombolas. São mais de 800 comunidades certificadas. E o ITERMA, ele tem feito um trabalho de regularização, e isso são títulos coletivos. A gente faz toda uma análise, uma conjuntura histórica, sociológica realmente dessas comunidades, e também, principalmente, o aspecto fundiário, né? Porque tem que ser medida a área, tem que ser georreferenciada, e isso para que a gente possa levar segurança às comunidades, saber onde começa e termina essa comunidade. E assim a gente garante o direito a esses que residem, né, historicamente nessas áreas e que precisavam realmente de uma certificação, de um título, né, que possa garantir a eles a posse dessa propriedade. E com esse título, claro, eles podem buscar financiamentos, créditos nos bancos, projetos sociais, além, claro, de garantir o direito pessoal, né, porque ele passa ali a ser um trabalhador rural, certificado, georreferenciado na sua área realmente de atuação de trabalho. Então a gente procurou nessa cartilha condensar todo o arcabouço realmente de leis vigentes, desde portarias, instrução normativa, a leis, né, que hoje são vigentes e que direcionam como fazer a regularização fundiária. Então estamos conseguindo avançar. Então, a cartilha hoje ela está disponível no nosso site para que possa ser consultado, inclusive serve até de instrumento de pesquisa, aqueles que queiram realmente entender um pouco mais dessas comunidades tradicionais. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do presidente do ITERMA, Júnior Verde, que nos concedeu essa entrevista para falar sobre o sistema importante, o lançamento que vai acontecer no dia 10 de fevereiro e também essa cartilha tão importante para as comunidades tradicionais. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, muito obrigado. Recebemos aqui Júnior Verde, presidente do ITERMA. A gente segue agora com o Bom Dia Maranhão e agora falando de segurança. Estão presos aí os 2 policiais militares suspeitos de matar o auxiliar de perito, Salomão Matos dos Santos. O inquérito deve ser concluído nos próximos 30 dias. Este carro branco sem placa foi recolhido e faz parte das investigações da Polícia Civil. O inquérito apura se ocupantes do veículo dispararam contra um auxiliar de perícia médica da Polícia Civil. Os policiais militares, o tenente e o soldado se apresentaram depois de 5 dias da morte de Salomão Matos. Eles prestaram um depoimento aqui na sede da Superintendência Estadual de Homicídio e Proteção à Pessoa por mais de 5 horas. O Sindicato dos Policiais Civis do Maranhão tem acompanhado as investigações que estão em fase avançada. Vale acrescentar também que hoje pela manhã já estive com o senhor secretário de Segurança, Jefferson Portela, pedindo também providências e que os responsáveis por esse fato criminoso sejam responsabilizados na forma da lei. A Comissão de Direito Militar da OAB acompanha os procedimentos. A presidente diz que após a apresentação dos suspeitos, eles foram afastados das funções e os procedimentos administrativos já foram iniciados. Foi apurado que, assim, está saindo uma série de entrevistas como se fossem policiais do velado. Não são do velado, tá? Quero deixar isso bem claro. E os atos desses policiais que houve foram atos isolados, não é de trabalho oficial dos militares, inclusive eles foram afastados. Imediatamente foi aberto procedimento administrativo, já está sendo apurado, né? Inclusive eles já se apresentaram também, né? E nós estamos acompanhando. O encerramento do processo administrativo deve ser em 30 dias. Esse inquérito dura no máximo de 30 a 60 dias e caso eles sejam realmente tido como culpados, poderá ter a possibilidade, sim, de expulsão da corporação. A gente segue falando de segurança, já comigo aqui Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Pois é, Silvan, o inquérito deve ser preparado nos próximos 30 dias, investigação que segue, não é isso? E o que chama atenção, Eduardo, é que além desse caso da execução do Salomão, que era o auxiliar de perícia da Polícia Técnica e Científica, da Polícia Civil, esse carro, essa Duster, que foi adquirida por esses policiais, eles praticaram vários outros crimes, já conforme levantamentos feitos, depoimentos testemunhais, que haviam sido tomados pela polícia, como assalto, extorsão, sequestro de outras pessoas, e que nesse dia, que foi naquela quinta-feira da semana passada, eles resolveram sair em busca
em busca daqueles indivíduos que teriam matado o tenente-coronel Ronilson e acabaram se envolvendo nesse episódio que resultou, lamentavelmente, na morte do auxiliar de perícia lá no Parque Vitória. Pois é, lamentável, né, Silvano? Porque são pessoas aí que atuam na segurança do Estado, que né? o tenente que está preso, agora estão todos recolhidos lá no Manelão, ele já havia sido excluído da corporação e voltou através de uma decisão judicial. Complicada essa situação. A gente segue falando de segurança, Silvan, um comerciante foi assassinado no interior do estado, no município de Bacabal, não é isso? Exatamente. E esse é um outro episódio que, infelizmente, envolve policiais, né? O comerciante, no caso o Marquinho, ele foi levado na segunda-feira, né, conforme imagem de câmera de segurança, de um estabelecimento de propriedade dele e desapareceu nesse intervalo aí. Quando foi ontem, terça-feira, ele foi encontrado morto numa estrada vicinal na área do município de São Luís Gonzaga, né? Isso aí são todos policiais, né, descaracterizados, são policiais que seriam do serviço velado lá do 15º BPM, 15º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, lá de Bacabal. E aí esse comerciante foi levado por eles e, infelizmente, no dia seguinte foi encontrado morto com tiros, sinal de tortura pelo corpo, né? E o que levou de imediato já ao afastamento lá do comandante do 15º Batalhão, já foi exonerado do cargo de comando, e de imediato a prisão desses policiais. Ontem, como o secretário mandou para lá uma equipe da SHPP, uma equipe de peritos, e de imediato foi determinada a prisão de todos eles, porque são policiais militares, né? Então cabe a prisão administrativa, e isso foi feito ontem mesmo. Então já estão também aqui no Manelão, que é o presídio da Polícia Militar aqui na capital. E o que a gente lamenta, né, Silvano? Dois casos com envolvimento aí de policiais, lamentável, que era para estar cuidando da segurança das pessoas. Exatamente. Lamentável. Obrigado, Silvano. Ok, bom dia, Eduardo. Bom dia a você, bom dia a todos. Ótima quarta-feira, Silvan Alves. Silvan que participa aqui conosco todos os dias e apresenta, claro, o Bandeira 2 a partir das 6 horas da manhã, aqui na TV Difusora. 7 horas e 44 minutos, a gente segue com informações ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão, agora indo direto para a região dos Cocais, a Raquel Souza, que participa conosco e traz as informações de Caxias e também da região. Muito bom dia, Raquel. Bom dia a todos da TV Sinal Verde. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Vamos continuar falando de notícias policiais. É que na noite de ontem, militares de Caxias, policiais militares, prenderam um homem por suspeita de tráfico de drogas. A prisão ocorreu no bairro chamado José Castro, durante uma ronda da PM. Na ocasião, o indivíduo preso portava droga, sacos plásticos que servem para embalagem, o que já caracteriza aí, né, tráfico de drogas, uma balança de precisão, dinheiro, cerca de 140 a 150 reais, e uma espingarda. O suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias. E ainda durante diligências, ontem à noite, a Polícia Militar abordou uma dupla que estava em atitude suspeita. Os policiais deram voz de parada e a dupla até tentou fugir, Eduardo, mas não deu certo. Ao ser revistada, foi encontrada uma arma de fogo com a dupla. A arma e os dois suspeitos também foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. E agora, mudando de assunto, né, entre os destaques desta quarta-feira, também falamos sobre a sessão ordinária remota a partir das 3 horas da tarde de hoje, né, que dará início aos trabalhos do Legislativo de 2021 aqui em Caxias. O presidente da Câmara Municipal, Teódulo Aragão, convocou os 19 vereadores eleitos por meio de um edital. Lembrando que desses 19 vereadores eleitos, 12 exercem o mandato pela primeira vez, uma renovação aí de cerca de 70%. As sessões podem ser acompanhadas virtualmente pela população por meio do site da Câmara Municipal de Caxias e pelas plataformas digitais. Lembrando também que esses trabalhos seguem de forma remota, em obediência ao decreto municipal, né, de número 143, datado de 21 de março do ano passado, que estabelece aí medidas preventivas para o combate à Covid-19. Portanto, esses são os principais destaques de hoje. Aí, lembrando também que a gente vai apurar daqui a pouco, foi encontrada ontem à noite uma adolescente dentro de um poço, o corpo de uma adolescente. A equipe do Corpo de Bombeiros, né, foi acionada e esse fato aconteceu no povoado Esperanças, que fica zona rural de Caxias, que fica a cerca de 30 a 40 quilômetros de Caxias. A nossa equipe de reportagem vai apurar e em breve estaremos trazendo todos os detalhes na programação da Rede Difusora. Ficamos por aqui, voltamos com você, Eduardo.
Ok, Raquel, você sempre trazendo informação também, TV Sinal Verde, todas as nossas afiliadas aí no interior do estado. Obrigado, grande abraço a todos aí na TV Sinal Verde. Bom trabalho, boa quarta-feira a todos os caxienses e todos da região. 7h47, agora a gente fala da previsão do tempo, mostrando primeiro imagens ao vivo do município de Imperatriz, falar da segunda maior cidade do estado. Previsão para esta quarta-feira de predomínio aí de tempo nublado e áreas isoladas com chuvisco na parte da tarde. Essas são imagens ao vivo, bela imagem aí do município de Imperatriz, tempo aberto neste momento. Previsão de apenas chuvisco, né? Não deve chover no município de Imperatriz nesta quarta-feira, imagem aberta, imagem linda aí da Beira Rio, lá na cidade de Imperatriz. Previsão para hoje de mínima de 23, máxima calorão com o sol já brilhando na cidade de Imperatriz de 33 graus. A gente segue com a previsão do tempo aqui no Bom Dia Maranhão agora, com imagens ao vivo aqui da capital São Luís, onde deve predominar céu parcialmente nublado e áreas isoladas com chuvisco também na parte da tarde. Ontem, inclusive, fez muito calor aqui na capital maranhense. Você já acompanha imagens ao vivo aqui da capital São Luís. Algumas nuvens, mas não são nuvens escuras, né? Também muita parte do céu azul. Não há previsão de chuva, pelo menos nesta parte da manhã, segundo a previsão do tempo. Mínima de 25 e calorão também aqui na capital maranhense. Máxima pode chegar aos 32 graus. Seguimos aqui com a previsão do tempo, município de Açailândia. Previsão para hoje de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Você já acompanha imagens ao vivo aí da cidade de Açailândia, tempo nublado neste momento. Sol tímido ali tentando sair lá no céu de Açailândia. Essas são imagens ao vivo, céu bem nublado neste começo de manhã de quarta-feira na cidade de Açailândia. A mínima prevista para hoje é de 24 e a máxima é de 33 graus. E no próximo bloco, aqui no Bom Dia Maranhão, você vai acompanhar a volta dos trabalhos na Câmara Municipal de São Luís. E mais, o Everton é eleito membro da mesa diretora do Senado. Já no próximo bloco, os bastidores da política aqui no Bom Dia Maranhão. Agora, 7h49, a gente vai a um rápido intervalo com imagens ao vivo da Avenida Carlos Cunha, aqui na capital São Luís. Agora, já próximo às 8 horas da manhã, o fluxo de veículos já é bem maior. Intervalo é rápido, a gente volta já já. Bom Dia Maranhão de volta e as sessões na Câmara de Vereadores aqui da capital São Luís foram retomadas. A abertura dos trabalhos na Câmara Municipal de São Luís foi com a execução do hino nacional. Logo em seguida, houve o pronunciamento do prefeito de São Luís, Eduardo Braide. A Prefeitura de São Luís já teve a oportunidade de encaminhar mensagens que já foram votadas aqui na Câmara Municipal no período do recesso. É bom que se diga que houve a criação da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, da Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Subprefeitura da Zona Rural. Então, esse ato demonstra a verdadeira harmonia entre o município de São Luís, a Prefeitura de São Luís e a Câmara Municipal, que eu tenho certeza vai acontecer ao longo dos 4 anos de gestão. Na sequência, parte dos vereadores tiveram 2 minutos para falar. Todos fizeram questão de dirigir a palavra de boa sorte a Eduardo Braide e citar rapidamente as prioridades mais urgentes. Para o líder do governo na Câmara, o fechamento de agências do Banco do Brasil e o plano diretor para a cidade. Uma audiência pública pacífica, com a presença das entidades, associações do COTRAC, você tinha de discutir por que uma agência bancária vai fechar quando ela dá lucro. O atual momento de pandemia também foi lembrado. O vice-presidente da Casa aproveitou a presença do procurador de Justiça do Ministério Público para se colocar à disposição das ações de controle da Covid-19 na capital São Luís. Essa Casa sempre teve cuidado durante toda a pandemia, fez comissão de avaliação, comissão de monitoração a respeito da pandemia no município, vai continuar fazendo isso. Mas uma das funções, como isso aqui é uma caixa de ressonância da sociedade, o que a gente quer? A gente quer que a população tenha conscientização. Apesar dos 31 vereadores que compõem a Casa terem comparecido, as sessões devem acontecer ainda de forma híbrida e respeitando as recomendações sanitárias. Temos desafios a serem enfrentados pela Câmara Municipal, sobretudo diante da pandemia, sobretudo nas áreas de saúde, educação e retomada do impulsionamento da nossa economia. O trabalho começa agora e tenho certeza que a Câmara Municipal vai estar atenta a qualquer situação que envolva a cidade de São Luís. A Câmara de São Luís teve uma renovação de quase metade das cadeiras. Dos 31 vereadores, 14 foram eleitos pela primeira vez na última eleição de 2020. Natural essa mescla de juventude com a experiência. A Câmara foi oxigenada, mas tenho certeza que com diálogo chegaremos a dias melhores e soluções para a cidade de São Luís.
Seguimos falando de política aqui no Bom Dia Maranhão, comigo, John Coutrinho. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, ainda o assunto Câmara. Foi montado lá um bloco envolvendo 7 partidos e 10 vereadores dos 31. Bloco forte, né, John? Bloco que envolve aí o PCdoB, né? O autor do bloco foi o vereador Paulo Vitor, né? Eu estava na sessão, ele que comentou. Ele que apresentou o bloco. Apresentou, até porque o regimento não permite formação de bloco. Tem que ser ainda mudado o regimento, né? O regimento da casa, ali da Câmara Municipal. Mas ele já propôs isso, esse bloco aí com partidos que você for observar, Eduardo, são partidos que não apoiaram o Eduardo Braide, né? Você pega PCdoB, você pega PL, você pega Avante, PTC, PSB, né? Foram partidos que não apoiaram o Eduardo Braide. Ou seja, dizem que é um bloco independente, mas talvez seja um bloco aí, até uma forma de, talvez, não oposição, mas fazer, né, cobranças, críticas ao prefeito Eduardo Braide, pressioná-lo. Então, esses vereadores, você observa aí 10 vereadores e de partidos que não apoiaram o prefeito Eduardo Braide. Então, esse bloco aí formado, é claro que vai ter que ser incluído no regimento, mas já deu para observar aí que mesmo diante da grande maioria desses 31 vereadores apoiarem o prefeito Eduardo Braide, mas vai ter, né, uma ala aí, uma turma que vai atuar de forma mais independente e também, né, alguns deles, como coletivo Nós, de oposição. John, a gente fala agora sobre o Everton, né, que vai assumir um cargo na mesa diretora do Senado, não é isso? É isso, o Everton ele ocupará a 4ª secretaria, essa 4ª secretaria é responsável ali para ajudar o presidente, né, o Rodrigo Pacheco. E essa 4ª secretaria, Eduardo, ela é responsável também, o 4º secretário, contabilidade de votos nas eleições, né, fazer essa apuração. Tem inclusive um vídeo, não é isso, John? Isso. Vamos acompanhar o vídeo. Declaro eleitos e empossados como membros da mesa do Senado Federal, que exercerá o mandato para o biênio 2021-2022, os seguintes senadores. Primeiro, o vice-presidente, senador Veneziano Vital do Rego. Segundo vice-presidente, senador Romário. Primeiro secretário, senador Irajá. Segundo secretário, senador Eumano Ferrer. Terceiro secretário, senador Rogério Carvalho. Quarto secretário, senador Everton. Primeiro suplente secretário, senador Jorginho Melo. Segundo suplente secretário, senador Luiz do Carmo. Terceira suplente secretária, senadora Elisiane Gama. E quarto suplente secretário, vago no momento oportuno, será decidido e votado. Com certeza é importante ter um maranhense, né, um senador maranhense na mesa diretora, algo que não acontecia há um bom tempo, não é isso, Eduardo? E com certeza ali participará das decisões ativamente. O senador Everton conseguiu fazer essa articulação, reuniu ali, antes da votação da eleição do Senado, 40 senadores na casa dele para o almoço, né? Mostrou força e aí agora consegue essa vaga importante, né, na mesa diretora do senador Everton, que é do PDT. E além disso, o senador Elisane também na vaga de suplente, o senador Elisane também coordenará um bloco, né, um bloco ali que envolve, além do PDT, Rede, PSB, partidos ali também importantes do Senado. Então, o senador Everton, o senador Elisiane se destacando ali nessas composições iniciais ali do Senado. Obrigado, John Coutrinho. O John estará de volta amanhã, assim como Bom Dia Maranhão. A gente fica por aqui. A todos uma ótima quarta-feira. A gente está de volta amanhã às 7 da manhã. Até lá.